Meu nome é Cícero, eu sou professor de Biologia e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre as ideias do Darwin. Darwin escreveu na Origem das Espécies, que ele lança em 1859, num trechinho no capítulo 3, que ele acompanhou a reprodução de grupos de elefantes. E aí nessa reprodução dos grupos de elefantes, ele entendeu que se um casal reproduzisse ao longo de 500 anos e a prole dele reproduzisse assim sucessivamente, a quantidade de elefantes hoje em dia na Terra seria de milhões, ou pelo menos naquela época seria de milhões em mais ou menos 500 anos, né? E ele começou, obviamente, a pensar no motivo de não existirem 500 milhões de elefantes na Terra, ou milhões de elefantes na Terra depois de 500 anos. E aí ele tirou algumas conclusões. A primeira conclusão a que ele chegou é que o número de indivíduos na prole é maior do que o número de indivíduos que estão reproduzindo ao longo da vida de reprodução de um casal. Ou seja, um casal, 2 indivíduos, normalmente ao longo da vida deles, eles geram uma prole de mais do que 2 indivíduos. Essa foi a primeira observação dele. A segunda observação dele é que o número de indivíduos nas populações, apesar disso, é mais ou menos o mesmo. Ou seja, não há uma grande variação e não há, por exemplo, milhões de elefantes em 500 anos. Com essas duas observações, ele chegou a uma conclusão. A conclusão a que ele chegou é, se por um acaso o número de indivíduos na prole é maior do que o número de indivíduos parentais e o número de indivíduos das populações permanece constante, provavelmente algo controla essa população, que seria a mortalidade. Em sequência, ele teve uma nova ideia, ou seja, uma nova observação, que há diferenças entre os indivíduos de um mesmo grupo, ou seja, de uma mesma espécie, de uma mesma população. Juntando ou unindo essa observação com as duas anteriores, ele chegou à conclusão de que os indivíduos mais aptos sobreviveriam dentro do grupo. Ou seja, a mortalidade acontece, mas há discrepância entre os indivíduos de uma população. Portanto, dentro dessa discrepância, aqueles que seriam selecionados seriam os mais aptos do grupo. Ou seja, os que reproduzem com uma facilidade maior, os que fogem de predadores, que conseguem alimento com uma facilidade maior. E ele deu o nome desse processo de seleção natural, ou seja, a seleção dos mais aptos. Isso, de certa maneira, revolucionou um pouco a ideia da vida na Terra, porque, de certa maneira, Darwin interliga todos os grupos e acaba justificando o fato, por exemplo, do ser humano ser um animal como qualquer outro e entrar nesse processo de seleção natural. E aí ele levou um bom tempo para lançar o livro dele, Origem das Espécies. Ele ficou mais de 20 anos aí pesquisando para escrever o livro dele e terminar o que seria a obra-prima dele. Tá? Muito bem, espero que vocês tenham entendido a base do darwinismo. A gente se encontra na próxima.